A graça e a paz, amados irmãos. O salmista diz lá no Salmo 34, verso 1: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre dos meus lábios. Independente das circunstâncias, que possamos estar sempre prontos a louvar ao Senhor. E é o que vamos declarar agora através deste cântico. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar. Vem louvar, sim, louvar. Vem louvar, sim, louvar. No meio dos louvores Deus habitar. Que é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar. Vem louvar, louvar. Vem louvar, louvar. Vem louvar. Amém. Deus, através da sua infinita graça, deu-nos o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E o que nós vamos cantar agora está lá no HCC 228, A Deus demos glória, é um convite para louvarmos ao Senhor pela sua graça. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede
Olá, irmãos! Vamos ler Romanos 6, 1 a 9. Que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destituído, não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado com o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Amém. Amém. Obrigada. Através desse cântico, faça a sua declaração de amor ao Senhor. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim. Que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre te louvar. Vamos cantar mais uma vez. O meu louvor é fruto. O meu louvor é fruto
Cumprimento cada um de vocês na graça e na paz do Senhor Jesus. Dizer-vos que, em primeiro lugar, as saudades são muitas. Ficar sem ver os vossos rostos traz saudade ao nosso coração e esperamos em Deus e oramos para que Ele nos permita o mais depressa possível nos podemos reencontrar. Em segundo lugar, dizer-vos que não é fácil falar para uma câmara. Esta não é propriamente a minha situação de conforto. As vezes que fiz televisão e rádio, nunca me senti muito bem dentro de um estúdio. Efetivamente preciso de ver os olhos e os rostos, as expressões das pessoas enquanto falo, mas é assim mesmo. Temos que ultrapassar as nossas dificuldades e fazer a obra do Senhor da forma melhor que nós pudermos. Como tens vivido os teus últimos dias? A situação que se vive atualmente é uma experiência nova para todos. Que eu saiba, não conheço ninguém que tivesse vivido uma situação semelhante. Com toda esta privação na área da liberdade, com toda a obrigação de nos mantermos resguardados, protegidos, para nós, para nosso bem e para bem dos outros. Esta é uma situação nova. De facto, nós enfrentamos ao longo da vida diferentes situações que muitas vezes nos colocam desafios e nos trazem certamente novas etapas. E isso aconteceu também ao longo da história. Hoje quero propor-vos o estudo sobre a vida de um rei. A sua história encontra-se em 2 de Crônicas, capítulo 34, e também em 2 de Reis, capítulo 22. Estamos a falar do rei Josias. O rei Josias foi o 16º rei da tribo de Judá. Como sabem, a nação esteve dividida, o chamado reino dividido, em duas tribos, a tribo de Israel e a tribo de Judá. E este rei foi o 16º desta tribo de Judá, curiosamente substituindo o seu próprio pai, Amon, que é considerado um mau rei. Teve um reinado muito curto e que foi efetivamente um reinado bastante desastroso. Mas este rei, Josias, ficou registado na história como um bom rei. Ele é dado como um rei de referência. Aliás, é considerado um grande reformador espiritual da própria nação de Israel. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos que o próprio texto bíblico classifica este homem, este rei, como um bom rei e chega a explicar qual é a razão que leva o próprio texto a dizer que ele é um bom rei. Quando olhamos para o capítulo 34 de 2 de Crônicas, o verso 1 e 2, diz que tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Na verdade, o que nós sabemos é que há uma categorização que é dada a este rei, uma espécie de classificação do seu comportamento, porque revela 3 características. Primeiro diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isto subentende claramente que o rei teve alguns cuidados para se pautar naquilo que eram as orientações do Senhor, de acordo com a sua própria vontade. Diz que ele andou também em todo o caminho do rei Davi. Portanto, houve uma preocupação no rei de ir buscar uma boa referência à própria nação, neste caso o rei Davi, e procurar de alguma forma imitá-lo no seu reinado. Em terceiro lugar, diz que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, o que significa que foi um rei que se preocupou em andar em fidelidade diante aquilo que eram os mandamentos do Senhor. Também sabemos que com 12 anos ele começou um plano de purificação espiritual da própria nação. Ele, juntamente com uma comitiva, acabou por percorrer várias cidades de Judá e mandou derrubar todos os altares de sacrifício. Também os nichos e os altares de adoração, que eram feitos a falsos deuses, ele mandou derrubar. Deu ordens, inclusivamente, para serem totalmente destruídos e reduzidos a pó. E até fez algo que podia ser considerado estranho, que foi dispersar as cinzas sobre as sepulturas dos profetas falsos. E isso é explicado no versículo 3 até ao verso 7. Curiosamente, depois, com 26 anos, já no 18º ano do seu reinado, ele iniciou a reparação da casa do Senhor.
Diz o capítulo 34, verso 8: no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Amazeias, governador de Judá, e a Joás, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Esta casa estava destruída e isto era algo que sempre incomodava o povo. Na verdade, como sabem, o templo, a casa do Senhor, era uma referência forte no sistema de adoração da própria nação. Por essa razão, nenhum rei se sentia bem quando não havia condições de ser dado culto no lugar onde, na verdade, o Senhor tinha dado orientações para que acontecesse. Então, a falta do lugar de culto era para eles alguma coisa que ficava em falta e que, na verdade, faltava também este elemento para ajudar o povo a reagrupar-se, a reunir-se e, ao mesmo tempo, criar um sentido de nação e, sobretudo, um sentido de que era uma nação que tinha um Deus, tinha o seu Deus. Por isso, é natural que o próprio Josias sentisse a necessidade de restaurar aquilo que estava caído na casa do Senhor. E também outro dado curioso é que nós encontramos no texto que os próprios recursos materiais que se apresentaram a primeira vez para esta reedificação foi reunido pelo próprio povo, o que é algo extremamente interessante. Mas quando nós vemos o versículo 12 e 13, estes versículos 12 e 13 definem aquilo que foi, na verdade, o processo de restauração do próprio templo. E ele decorreu de uma forma realmente interessante, porque há duas questões aqui que são colocadas quando diz que os homens procederam fielmente na obra e os superintendentes deles eram Jate e Abadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos músicos eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. O que é que nós vemos aqui? Vemos que, efetivamente, a obra correu bem. Vemos que de uma forma realmente alegre, de uma forma ordenada, realmente esta reconstrução aconteceu da forma como o próprio rei esperaria. E há aqui duas características. Diz que eles procederam fielmente na obra. Isto é, as pessoas foram fiéis na maneira como realizaram a obra. Aquilo que mais significativo aconteceu enquanto eles estavam a restaurar a casa do Senhor foi a descoberta do livro da lei. Efetivamente, Ilquias fez esta descoberta e esta descoberta provocou uma das maiores mudanças que alguma vez nós podemos encontrar na própria nação, na história da nação de Israel. Nós percebemos que esta cópia deste livro que foi encontrada, do livro da lei, que o próprio esquivão do rei, Safã, levou à presença do próprio rei, e ele referiu duas coisas quando estava na presença do rei. Primeiro, ele disse que toda a gente procedeu de forma fiel na administração dos recursos que tinham sido colocados à disposição daquela grande equipa para fazer o restauro da casa. E, em segundo lugar, ele deu relatório também de que tinham encontrado o livro. O que é curioso é que o próprio rei pediu ao seu escrivão para ele fazer a leitura. E, efetivamente, ele leu uma parte do livro da lei que tinha sido encontrado. E o resultado disso foi que o rei, ao ouvir a leitura da lei de Deus, isso provocou nele um arrependimento profundo que diz o texto que o próprio rei rasgou as suas próprias vestes em sinal evidente de um profundo arrependimento. Isto, na verdade, trouxe a toda a nação uma visão nova. Isto é, não só o próprio rei, como também toda a nação beneficiou como resultado não só do restauro da casa do Senhor, que estava caída, que permitia ao povo de novo celebrar os seus ofícios e celebrar aquilo que era efetivamente o seu culto a Deus, como também a descoberta do livro que provocou dentro dos corações e, sobretudo, na vida interna das pessoas, uma grande mudança.
Uma outra coisa que nós vemos também no tempo de Josias foi efetivamente a restauração da própria festa da Páscoa. Foi tão significativo aquele momento, como outros também, ao longo da história deste rei, mas particularmente porque a festa da Páscoa já não era celebrada há bastante tempo. Na verdade, o calendário das festas da nação era expressivo e a festa da Páscoa tinha um significado, sem dúvida, importante para o povo, porque fazia lembrar o povo daquele momento em que o povo saiu do Egito e tiveram toda aquela sequência de milagres que aconteceram com a intervenção do Senhor. Depois de muitos anos, efetivamente, a celebração da Páscoa é feita. E o capítulo 35 realmente dá-nos toda esta referência acerca do processo da restauração da Páscoa. Se nós olharmos para o versículo 2 do capítulo 35, ali é referido os próprios sacerdotes. No versículo 3 são referidos os levitas. No versículo 15 são referidos os cantores. E no versículo 16 diz que assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor. O próprio verso 18 dá testemunho de toda a grandeza daquele momento ao dizer estas palavras. Nunca, pois, se celebrou em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e os levitas. Efetivamente, o que nós reparamos na vida de Josias é como percebemos tantas vezes que uma só pessoa pode fazer uma grande mudança em toda uma nação. A importância de uma só pessoa, a importância das nossas vidas individualmente, como cada um de nós é tão importante para poder promover momentos em que todos nós recebemos, em que todos nós acabamos por ser beneficiários. No campo espiritual, é isto tão verdade que chama a nossa atenção para a necessidade que nós temos de sermos motores de mudança. Sermos pessoas que nos preocupamos em promover mudanças melhores na vida do povo, sobretudo na vida das congregações. E isso começa como uma mudança em nós próprios, dentro dos nossos próprios corações. Quando nós olhamos também para uma outra coisa que é feita, descoberta, que tem a ver também com a própria leitura da lei do Senhor em si. Josias mostrou um sinal de contrição, de arrependimento sincero pelos seus pecados da nação. E isto é importante nós percebermos, até nestes momentos que vivemos hoje, o quanto é importante nós, enquanto pessoas individuais, mas também enquanto famílias, enquanto igreja, enquanto nação, nós nos preocuparmos por irmos à presença do Senhor com um coração contrito. Quando nós nos expomos à autoridade da palavra de Deus, nós somos transformados por ela. Não só aquilo que aconteceu neste momento exato da história, como também aquilo que nós sabemos que acontece na nossa própria vida, quando nós nos expomos sinceramente àquilo que é a autoridade da palavra. Muitas vezes nós gastamos tempo com a palavra de Deus, lemos com alguma regularidade, mas outra coisa é nós nos colocarmos debaixo da autoridade da própria palavra. Quando nós nos colocamos debaixo da autoridade da palavra, nós deixamos que o Espírito sonde os nossos próprios corações e pedimos ao Espírito de Deus que Ele nos mostre se de facto aquilo que Deus quer pela sua palavra está presente nas nossas próprias vidas. Fazer um exame a nós próprios. Isso significa colocar-nos debaixo da autoridade da palavra, sendo capazes, corajosamente, de mudar nas nossas vidas alguma coisa que não está conforme aquilo que é a palavra do Senhor. A humildade do rei Josias livrou Israel do castigo que viria sobre a nação. Esse castigo que estava, de facto, já ele próprio determinado por causa de todas as ações que o povo ao longo do tempo tem vindo a fazer. Curiosamente, Hulda, a profetisa, talvez fosse tia do próprio profeta Jeremias, profetizou que esse castigo não acabaria no reinado de Josias. Bom, diz o texto nos versos 27 e 28, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus,
quando ouviste as ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e tu humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Josias podia ter ficado satisfeito pelo facto do castigo sobre a nação não acontecer no seu tempo. Mas ele, diz o texto, reuniu toda a liderança de Judá, vieram perante o Senhor a Jerusalém para renovar e reafirmar a aliança da nação com Deus. Talvez Josias ainda tivesse a esperança que a determinação do Senhor em permitir que a tribo de Judá fosse para o cativeiro, como tinha acontecido já com a tribo de Israel, não viesse a acontecer. Por certo, Josias achou que, renovando a aliança do povo com Deus, o Senhor voltasse atrás com os seus próprios desígnios e não sujeitasse a nação àquilo que viria a acontecer depois. Mas reparem o que diz o texto bíblico a respeito de Josias. No 2 de Reis, capítulo 23, versos 24 e 25, diz: Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. Depois dele, nunca se levantou outro igual. Se compararmos todas as reformas realizadas na nação ao longo do reino dividido, nós encontramos outros reis com forte influência em diferentes domínios. Por exemplo, o rei Asa foi um dos reis que exerceu fortes mudanças na mesma tribo, que estamos a falar, a tribo de Judá. Curiosamente, ele fez também uma grande reforma religiosa. Mas entre a governação do rei Asa e a governação do rei Josias, há os outros 12 reis, neste intervalo. E o período de intervalo entre estes dois reis é cerca de 280 anos. Estamos a falar de um tempo longo. Ao longo de todas estas governações, foram sempre aparecendo reis que deram algum equilíbrio espiritual à nação. Mas de tempos a tempos era necessário que Deus levantasse alguém para realmente trazer o povo de volta a si. Este rei Josias serviu de referência a todos os reis antes dele e depois dele. A sua obra podia ter sido colocada até em monumento. As reformas que ele realizou ao longo do seu reinado beneficiaram particularmente a vida espiritual e religiosa do povo. Reparem, há outros reis que fizeram outras reformas no campo militar, no campo até da própria aquisição bélica, fizeram reformas do ponto de vista económico, mas efetivamente Josias, o que nós vemos daquilo que é a descrição do texto bíblico, é que há uma forte preocupação por uma reforma espiritual do povo. Não encontramos Josias com muitas outras preocupações senão estas. Acima de tudo, a abertura do rei para a autoridade do livro da lei de facto fez uma grande mudança nos corações das próprias pessoas do reinado. De facto, esta nação acabou por ser governada durante algum tempo por aquilo que era a influência da própria palavra. Serviu inclusivamente de restauro aos corações que precisavam de orientação, precisavam de voltar-se de novo para o Senhor. Nós sabemos que o rei Josias governou a nação durante um período de 31 anos, durante o qual toda a obra de aproximação do povo a Deus aconteceu. Mas agora reparem, ao fim da sua vida, ele teve algo que lhe trouxe uma certa inglória. Diz o texto bíblico de uma forma muito sucinta: nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto e num carro o sepultaram no seu jazigo. Só isto acerca da sua morte. E eu acho que o cronista que escreveu o texto em 2 de Reis nem teve coragem de dizer muito mais sobre o rei Josias. Tal não foi a surpresa de uma morte tão desconforme relativamente à sua vida. Mas o cronista de 2 de Crónicas explica um pouco mais estes momentos finais de Josias e diz: depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. Josias saiu ao encontro dele. Então,
Neco lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás, diz o texto. Antes disfarçou para pelejar contra ele e, não dando ouvidos às palavras de Neco, que lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no Vale do Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. O rei morreu em batalha e diz o texto que ele desceu à sepultura em paz. Diz o texto ainda que o profeta Jeremias, que era profeta de serviço, juntamente com Sofonias, na parte final também o próprio profeta Abacuque, compôs uma lamentação sobre Josias e todos os habitantes do seu reinado choraram. De facto, uma grande vida, uma vida alegre, mas com um fim triste. A grande pergunta que se coloca na observação deste texto é: como foi possível que um rei como Josias acabasse de uma forma tão inglória, depois da sua vida e do seu reinado ter sido tão glorioso? O que é que aconteceu a este rei para, na parte final da sua vida, de facto, ele ter mudado a sua atitude e comportamento de forma tão diferenciada como tinha feito até então? Depois de uma vida tão próxima do Senhor, de uma obra tão bonita, tão ousada, como é que foi possível terminar assim? De uma forma tão imerecida, como tantas vezes nós dizemos. Uma pergunta que não sai da cabeça do leitor sincero das Escrituras. As pessoas que são honestas podem fazer perguntas ao texto. Apetecia perguntar a Josias, se nós pudéssemos: o que é que deu na cabeça, Josias, para fazeres tamanha estupidez? Depois de tantos anos de cuidado, de busca, de procura, de dependência na direção de Deus, de confiança na aliança que tinha sido renovada, o que é que toldou a cabeça do rei Josias para, na parte final da sua vida, depois de tanta grandeza, se deixar entregar a um lapso do coração? Provavelmente nós nunca saberemos, e parece que o texto também não pretende dar grande esclarecimento nesse sentido. Mas que sabor tão amargo no fim da vida de alguém, que se guardou a si mesmo durante toda a sua vida para não falhar e falhou na parte final, exatamente no limite. Nós olhamos para o nosso mundo hoje e todos nos questionamos: como chegámos aqui? Ainda há poucos dias corríamos de um lado para o outro, com agendas cheias, com planos para meses de avanço, e hoje aqui estamos nós, cada um fadado a ter que ficar retido em casa, preso às nossas paredes, por causa de um mal que não vemos, um inimigo oculto, mas real, bem real. Que fim tão inglório para tantos, especialmente para muitos que ainda esperavam gozar os restos dos seus dias junto dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Foi o próprio profeta Isaías que escreveu, Jeremias que escreveu: não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Seremos sempre capazes de governar os nossos dias debaixo da autoridade maior de um Deus que se oferece para estar ao nosso lado sempre. Perto dele é tudo possível, mas longe dele tudo se torna incerto. É exatamente por isso que vos prego esta manhã sobre a vida deste rei. Qual a semelhança comigo, contigo, com alguém do nosso tempo? O que há de semelhante entre nós e o rei Josias, separados que estamos de tantos séculos? Provavelmente nada. Nunca fomos reis sobre uma nação, nunca fizemos uma reforma espiritual, nunca conseguimos destruir a idolatria que nos rodeia, mas possivelmente corremos o mesmo risco de ter um fim semelhante ao fim do rei Josias. Até pode ser que muitos nos pranteiem, que tenhamos direito a uma sepultura junto do jazigo dos nossos familiares, ou mesmo que alguém até escreva uma canção sobre a nossa vida, ou até mesmo sejamos lembrados por muitos anos. Que haja pessoas que tenham um final de vida mais honroso que as suas vidas, é algo que o Evangelho Restaurador faz às pessoas pecadoras como tu e eu. Mas consentir que o fim de uma vida
seja mais desonroso que a sua própria vida, parece não fazer sentido. Não quero terminar esta mensagem sem abrir o meu pensamento a uma explicação que o texto bíblico me permite tirar. Talvez a explicação esteja em 2 de Reis, capítulo 23, verso 25, que diz assim: Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nenhum se levantou igual. Eu sublinho, segundo toda a lei de Moisés. Curiosamente, muitos anos depois, um dia o Senhor Jesus teve uma conversa com um jovem mancebo que se parecia com o rei Josias. Este jovem dirigiu-se a Jesus e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus referiu-lhe a necessidade de ele cumprir a lei de Moisés e ele admitiu que tinha feito tudo isso ao longo da sua vida, tal como o rei Josias. Jesus mandou que ele vendesse tudo o que tinha para depois seguir Jesus. Ele voltou as costas triste porque tinha o coração agarrado às riquezas. O que há de comum entre o rei Josias e o mancebo rico? Ambos eram apaixonados pela lei de Moisés. Toda a vida deles estava focada no cumprimento da lei. Eram vidas reguladas pela legalidade da lei e não pela intimidade da graça. Talvez isso explique porque é que o rei Josias, depois de tantos anos, fazendo tudo o que era reto aos olhos do Senhor, na parte final da sua vida cometeu um erro que lhe foi fatal. Sem consultar o Senhor, resolveu fazer frente ao rei Faraó Neco, entrando numa guerra que aparentemente não tinha nada a ver com ele. Insisto, como é que um rei que durante a maior parte da sua vida, desde bem cedo, bem novo, procurou ouvir a voz de Deus, se foi imiscuir num assunto que não era seu e contrariou a vontade de Deus para si na parte final do seu percurso na terra? O rei Josias viveu a maior parte da sua vida exposto à lei de Moisés, mas talvez nunca tenha aprendido o papel da graça de Deus. Assim como o jovem rico desejou continuar preso à legalidade da lei, desejando alcançar a glória pelos seus próprios méritos, também o rei Josias quis ser juiz do seu próprio destino, enfrentando inimigos maiores que as suas forças sem Deus. Quantos crentes em Jesus têm ao longo destes dias apelado ao Senhor por proteção? Quantos têm dito: livra-me, Senhor, pois tenho sido fiel? Estamos todos entregues nas mãos de Deus, não só em momentos como estes que vivemos hoje, mas sempre. Um momento como este que agora vivemos reforça o papel da contemplação da graça de Deus. É ela que nos fará chegar ao fim ainda fiéis. É a contemplação desta maravilhosa graça que faz com que a nossa consciência espiritual fique intacta nos momentos difíceis. Como dizia Warren Wiersbe, os momentos difíceis criam gigantes ou anões. Como ficará a nossa fé depois de passarmos pela crise a que estamos submetidos? Espero que sejamos mais fortes. Suspeita-se que nos primórdios dos jogos gregos não era importante apenas chegar à meta em primeiro lugar. Era necessário que os atletas chegassem à meta com as suas tochas ainda acesas. Nós devemos viver estes dias dando mais luz às nossas tochas, alargando o raio de ação de Cristo em nós, reforçando os nossos compromissos com Cristo e com a missão da sua própria Igreja. Tito escreve dizendo que a graça de Deus manifestou-se trazendo salvação a todos os homens. Podemos esforçar-nos por ser fiéis até ao fim, mas jamais conseguiremos sê-lo sem a dependência na graça de Jesus. Jesus encorajou os seus discípulos a ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa é um símbolo de vitória. O escritor Tiago explica que a coroa da vida é dada àqueles que passam vitoriosos pelas provações. A coroa da vida
está nas mãos do Senhor, a qual Ele dará a cada um naquele dia glorioso. O Senhor Jesus disse aos crentes da igreja de Éfeso: aos que vencerem, hei de dar-lhes a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 7. O que é pedido de cada um de nós, pequenos ou grandes? Não procures viver uma vida de santidade sem te apoiares na graça de Jesus. Não procures viver os momentos difíceis sem ser na dependência da graça de Jesus. A verdadeira crise é aquela que resulta da falta do acesso à graça de Jesus. Sim, isso é a evidência de uma profunda crise. A pergunta é: como então viver na graça de Jesus? Recordando o texto de Efésios capítulo 2, verso 8 ao verso 10. O texto explica: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Viver na graça de Jesus implica um exercício de fé constante. Implica também aceitar essa graça como uma dádiva de Deus. Alguma coisa que nós sabemos que é oferecida de uma forma sem compreendermos. É verdade também que, uma vez que somos criaturas, nós temos uma matriz cristocêntrica. Isto é, as nossas vidas têm que ser reguladas pelo caráter de Cristo. Esse caráter que já está trazido para as nossas vidas através da justiça do próprio Jesus. Através daquilo que são os dons que Ele nos dá, as capacidades e, acima de tudo, trazido por causa da nova natureza com que somos revestidos. E depois diz o texto ainda que nós temos que estar determinados a viver constantemente debaixo dessa graça. Desafio-te. Especializa-te ao longo destes dias na graça de Jesus. Isto é, que toda a vitória, toda a determinação, toda a obra por nós realizada tenha o selo da sua graça. Aproveita estes dias difíceis para depender totalmente da graça de Jesus e ficar firme até ao fim. Assim Deus nos abençoe. Vamos orar nesse sentido. Pai nosso que estás nos céus, graças te dou, porque Tu és o Deus que tens tornado possível toda a obra que nós precisamos para um dia nos reencontrarmos contigo. Obrigado, Senhor, porque é a graça de Jesus, através do seu sacrifício, da obra realizada, que nos torna capazes de viver os momentos, sejam eles fáceis ou difíceis, mas serem sempre vividos na dependência da graça que Jesus alcançou. Ó Senhor, nestes momentos em que estamos com tantas preocupações no nosso coração, preocupações ligadas com a nossa saúde, ligada com as nossas condições, ligada com aquilo que é a Tua obra e o Teu reino, ligado com os nossos familiares à distância. Ó Deus nosso, nós te pedimos que nos ensines, de uma vez por todas, mais do que nunca, que, ó Senhor, a obra conta, mas ela não é possível ser feita sem a Tua obra, sem a Tua graça, sem a Tua presença, sem estarmos lacrados com aquilo que é a obra feita pelo Senhor Jesus. Ajuda-nos, nosso Deus, a refletirmos essa profunda graça nas nossas vidas enquanto estamos na condição em que estamos. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela sua graça, pela sua salvação, por todos os livramentos, mesmo que não entendamos o que Deus tem efetuado no nosso meio, devemos confiar que existe um propósito em tudo e que nada foge ao controle de Deus. Por isso vamos declarar através desse cântico a salvação do Senhor.